tudo certo. Muito bom. Uma boa noite a todos. Uma boa noite aqui no Instagram. Uma boa noite aqui no YouTube. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês nessa terça-feira quente agora, né? Todos gostamos desse calor, de estarmos aqui apreciando o sol, o céu lindo, maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente e trazendo, né, a continuidade das lives que eu estou fazendo sobre a vida, SOS Vida. E iniciei na semana passada falando sobre a criança, né? A criança ferida. E hoje eu quero dar continuidade nesse tema, só que agora se aprofundando um pouco mais e trazendo formas de como a gente curar essa criança. Semana passada eu dei uma geral e agora eu vou entrar em cada dor específica, né? Que são as mais profundas das crianças feridas que todos nós temos. Eu vou falar que 100% de todas as pessoas trazem as 5 dores que eu vou trazer. E hoje nós vamos começar com a dor mais profunda, que é a dor da rejeição. É isso. A dor da rejeição é uma dor que ela nos traz muitos danos, né? Muitas travas na vida. E travas hoje, no dia de hoje, como adulto. E é exatamente isso que eu quero explicar para vocês. Como é que isso acontece, né? Quais são essas travas que a criança ferida, que nós trazemos na nossa criança, que a gente deixou para trás. Nunca foi nos ensinado que a gente devia cuidar da nossa criança para sempre. Nós passamos pela infância, deixamos que essa infância se acabasse, passamos pela adolescência, a adolescência passou para a fase jovem, adulta, e aí estamos aqui com muitas questões, muitos bloqueios emocionais, muitos traumas de lá de trás, da nossa infância. E hoje a gente aprendeu que nós temos que resgatar essa criança, cuidar dessa criança, a deixar essa criança mais feliz, mais amorosa, mais divertida, né? Muitas das vezes quando nós vamos brincar, enquanto adultos a gente quer brincar, muitas das vezes nós somos podados, somos julgados, somos criticados. Você já é grande, como assim você vai brincar? Por que não? Né? E é exatamente esse resgate dessa criança que eu quero trazer. Porque quando a gente consegue destravar essa criança ferida, quando a gente consegue começar a acolher essa criança ferida, nós conseguimos automaticamente a liberar esses traumas, essas dores que a gente traz, que hoje eu vou me aprofundar e eu acredito que vai ser muito interessante e muito reflexivo, né, para todo mundo. Então, qual é a dor mais profunda que todos nós adultos trazemos da nossa criança? É a rejeição. A rejeição é uma dor que eu falo que ela dói nos ossos e a gente não percebe. É aquela dor que é muito profunda e muitas das vezes a gente não se dá conta dessa dor, né?
desse sentimento, desses bloqueios que nós temos, dessas questões que nós trazemos. Porque a rejeição, ela muitas das vezes acontece e a gente nem se dá muito conta disso. Nem ao menos os nossos pais se dão conta dessas questões. E eu vou dizer que, vou até contar aqui ao meio, né, ao longo dessa live, questões minhas, até para poder entender, né, melhor essa questão, que a rejeição é o quê? É a ferida mais profunda que uma pessoa possa ter. A rejeição é a primeira a se manifestar nas pessoas. Então, a concepção. Então, quando é que acontece essa rejeição? Essa rejeição, ela acontece, pode acontecer, desde o início da fecundação até aproximadamente 1 ano de idade. Então, é a primeira ferida emocional que a gente vai sentir. Vai sentir, porém, não vai estar trazendo a consciência. Como eu expliquei na live passada, nas lives passadas, as crianças, elas não têm a consciência ainda, né? A consciência é construída ao longo da sua vida, da sua infância. Então, quando essa consciência vai sendo formada, mesmo assim, a gente não tem o entendimento de que aqueles traumas, aqueles bloqueios são em função das questões que nós passamos na infância. E quando a gente fala da rejeição, a rejeição enquanto criança, enquanto bebezinho, são os primeiros contatos que nós temos com os nossos pais. Então, de onde vem essa rejeição? Essa rejeição, ela inicia da figura parental do mesmo sexo. Então, todas as mulheres terão rejeição de quem? Das mães, das avós, das cuidadoras, né? As mulheres que ficaram na sua proximidade. Os homens terão essa questão da rejeição com o pai, os avós, os tios, os homens que ele teve a sua proximidade, desde a fecundação desse óvulo até aproximadamente 1 ano de idade. A rejeição, ela acontece muitas das vezes de uma forma que ninguém entende. Os adultos nem sabem exatamente que estão provocando na criança, no bebê, no feto, essa rejeição. Mas como a criança, ela não tem a consciência de que qualquer sintoma, sensação, sentimento que os pais, as pessoas ao seu redor tenham com relação àquela gravidez, aquele desenvolvimento embrionário, ela vai absorvendo isso. Aí, como assim, né, Roseli, vai absorvendo isso? Pois é, se você não me conhece, eu sou Roseli Arruda. Eu sou terapeuta vibracional, sou psicanalista, sou escritora e eu trabalho com frequência energética e eu curo as pessoas, eu ajudo as pessoas a identificar as suas dores e a curar essas dores. Na realidade, não sou eu que curo, mas eu ajudo as pessoas a se beneficiarem das técnicas na qual eu desenvolvi para que ela tenha uma vida saudável, uma vida liberta, livre dessas dores e desses bloqueios emocionais. Que hoje a gente vai ver aqui com mais profundidade para que você possa compreender até como é que a sua vida está hoje e de que forma você pode melhorar a qualidade da sua vida entendendo esses bloqueios emocionais que são trazidos dos nossos pais e familiares, pessoas que tiveram muito presente
durante a sua gestação, durante a sua infância. E se isso está fazendo algum sentido para você, envia essa live para as pessoas, porque eu tenho certeza que você vai ajudar a si e a várias pessoas que estão próximas a você. Pode ser amigos, pode ser parentes, pode ser colegas. Eu tenho certeza que de alguma forma vai te dar um start e você vai se perceber em momentos da sua vida que você vai falar: nossa, uau, é isso, eu tenho como resolver isso, eu tenho como melhorar essa qualidade da minha vida. E é exatamente essa a questão que eu venho trazer aqui. Essas situações que levam a pessoa a sentir rejeição. Então, quais são os sintomas, né, que pode levar a pessoa a sentir essa rejeição desde que foi fecundada? Olha só a loucura que é, né? O como isso nos traz, e nós não temos essa consciência. Para buscar essa consciência de rejeição no ventre materno, nós precisamos de técnicas. Sozinho é bem mais complicado de se chegar à memória do ventre materno. É possível, sim, não é necessário hipnose nenhuma, nem regressão. Hoje existem técnicas muito simples para que a gente possa acessar as nossas memórias de bebê, da infância e também da vida intrauterina. E então, qual seria a primeira, né? A primeira rejeição que a gente pode estar sentindo? E eu falo que 99% das crianças sofrem essa rejeição, independente, inclusive, dos pais estarem querendo ou não a gravidez, né? Que seria uma gravidez indesejada. Essa gravidez, ela pode ser indesejada por diversos motivos diferentes. Uma gravidez indesejada porque a mãe ou os pais não querem, porque eles são muito jovens, porque aconteceu de uma forma inesperada, porque a mãe engravidou, por exemplo, na lua de mel. Antigamente existia muito isso, né? As mulheres se casavam, engravidavam na lua de mel, muitas das vezes eram virgens. Eu sou exatamente o reflexo disso. Eu tive que curar essa dor da minha mãe. A minha mãe se casou e ela engravidou na lua de mel dela. E ela sofreu muito com isso. Porque imagina, uma mulher jovem, acabou de se casar, acabou de conhecer o que é verdadeiramente o sexo, né? Os prazeres do sexo, e ela já engravida. Será que ela está preparada para isso? Lógico que não, né? Mas nós trazemos essas dores no nosso sistema. Isso fica no nosso inconsciente, fica no nosso coração e fica no nosso DNA. Exatamente essa rejeição. Então, assim, todas as meninas, de uma forma geral, elas vão receber aí uma rejeição da mãe. E os meninos também. Mas os meninos, a rejeição, quando ela é realmente mais profunda, é a rejeição de quem? Do pai, né? Dos homens que ficam ao redor dele. Mas as meninas, de uma forma geral, elas têm essa rejeição da mãe. E mesmo que a mãe queira engravidar, que também é o meu caso, quando eu resolvi engravidar, eu queria muito a minha gravidez. Mas em diversos momentos durante a minha gravidez, o que aconteceu? Insegurança. Será que realmente
eu estava pronta, eu me sentia pronta. Então, muitas das vezes batia no coração aquela insegurança durante a gravidez. Será que eu vou dar conta dessa criança que eu estou gerando? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou realmente dar o meu melhor? Então, todas essas questões de insegurança, de falta de confiança, que nos bate, isso é normal acontecer, né? Isso fica onde? Além de ficar no nosso sistema enquanto mãe, fica no sistema do feto, do desenvolvimento embrionário. Então, quando nós falamos dessa rejeição, não é que nós estamos rejeitando essa criança, mas bateu a insegurança. Então, quando bate essa insegurança, o que acontece? Isso é um tipo de rejeição, mas não que a mãe esteja rejeitando, mas é uma forma de rejeição, né? E aí essa criança traz essa questão com ela para a sua vida. Então, a importância de nós olharmos para todas essas questões da rejeição, da criança ferida, de buscar, né, tudo que hoje está chegando até a nossa vida, todos os nossos bloqueios aqui hoje, que eu vou falar de vários que nós temos, de que forma que isso pode nos paralisar, pode não deixarmos com que sejamos realmente felizes, né? Desenvolvendo realmente todas as nossas atividades com autoconfiança, com autossegurança, com empoderamento, de sermos pessoas produtivas, espontâneas. É muito profunda essas questões. Então, a questão da gravidez indesejada tem várias questões, né? O filho mais velho normalmente tem. O do meio também. O caçula, que muitas vezes, né, veio aquela questão da raspa do tacho, né? Não tem esse ditado popular, foi a raspa do tacho, né? Aquele que foi sem querer, aconteceu sem querer. E aí também, além disso, ainda tem a questão, né, principalmente para os meninos, com relação também às mães e às meninas. Antigamente tinha muito de que o homem, o pai, ele queria que o filho, né, que fosse homem, não servia mulher, porque ele tinha que dar continuidade, né, a proliferar a família, ao nome da família. Então, essas questões aí históricas, genéticas, também estão no nosso DNA. Nós também trazemos isso como nossas questões, e isso faz parte da rejeição. Eles têm que ser, os meninos têm que ser o varão, né? Aquela questão de ser importante para a família, porque o homem provê a família. Aí, quando a gente fala do pai com relação aos meninos, onde que o pai entra nessa história? A ter a responsabilidade, né? Porque o homem é cobrado da sociedade em prover a família, em sustentar a família, em dar suporte. Ele é o suporte familiar. Então, existe aí aquela insegurança. E mesmo querendo ser pai, será que eu vou dar conta dessa família? Será que eu serei um bom pai? Será que eu serei o homem correto para essa família? E os homens se cobram também disso. Por quê? Porque socialmente, desde pequenos, os meninos são cobrados dessas questões. Não tem aquele negócio que a gente vê muito, né? Hoje nem tanto, mas assim, antigamente isso era muito comum,
menino não chora, menino é durão. Precisa, hoje sabemos que isso não tem necessidade, não é real mais, não faz mais parte isso do nosso dia a dia, mas era muito cobrado, e todas essas questões, como eu disse, genéticas e históricas, elas estão no nosso DNA, e nós trazemos tudo isso para os dias de hoje. Outra questão de rejeição e imaturidade dos pais durante a gestação. Às vezes acontecem alguma questão nos 9 meses de gestação em que os pais se sentem inseguros, se sentem desconfortáveis com aquela gestação, não se sentem confiantes verdadeiramente. Às vezes o pai perde o emprego, a mãe perde o emprego, aí entram várias questões, né, que podem aí estar trazendo para o feto. E esse feto vai trazer essas memórias para a sua vida adulta. Então, todas as cobranças que os pais recebem durante a gestação, a criança vai estar trazendo isso para ela. Então, todos esses medos que os pais têm, né, de estar gerando, ou de não sou bom o suficiente, será que realmente tudo isso vai dar certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que nós estamos fazendo o correto nesse momento das nossas vidas? E é aquilo que eu falo, muitas das vezes, por mais que os pais desejem essa criança, essa gravidez, eles levam sustos, né? Primeiro o susto de que, nossa, está mesmo grávida. Essa é a primeira, né? Vem a felicidade juntamente com a questão da insegurança, da falta de confiança, nesse sentido. E não é que eles deixam de ser bons, eles são bons. Estão querendo, mas essa sensação, ela vai ser sentida pelo feto. Questões financeiras e sociais. Então, não é momento, muitas das vezes, de a mãe engravidar. Acontece, né? E ela é cobrada disso. E quem sente essas questões? A criança. A criança sente, a criança carrega isso com ela. A criança traz isso, né? E isso acarreta dores profundas, feridas profundas. Os pais não sabem como sentir e dar amor ao filho. Então aí entra aquela questão: será que os pais receberam ou aprenderam a amar a si mesmo e a amar o seu companheiro, a sua companheira, para que eles realmente consigam amar a seus filhos? Foi ensinado a eles como amar, o que é o amor, o que é o auto-amor, que hoje, dentro da neurociência, sabemos que o amor, ele está dentro primeiro. Eu só consigo amar alguém, estar junto de alguém, né? Ser um verdadeiro parceiro, companheiro, parceira, companheira num relacionamento, se eu sei o que é o amor, se eu sei me amar, se eu sei como me dar amor primeiro. Porque a gente só consegue amar o outro e dar amor para o outro se eu sei fazer isso comigo primeiro. Então, para eu conseguir amar uma outra pessoa, primeiro eu tenho que me amar. Eu tenho que saber me cuidar, eu tenho que saber me respeitar. Aí eu consigo amar a outra pessoa. Então, essa questão, ela é muito forte também. Por quê? Será que os pais foram ensinados, né, pelos pais deles, que o que é o amor? O que é o verdadeiro amor? O que é o auto-amor? Porque aí nós entrando
quando a gente entra também na questão histórica e genética, em tempos não muito distantes, quantos casamentos eram realizados, ainda existe isso em algumas sociedades, mas quanto os casamentos eram realizados sem ao menos as pessoas se conhecerem? Como que fica essa questão, né? E isso é algo importante para buscarmos, para entendermos um pouco dos nossos antepassados. Quais foram as dores dos nossos antepassados que podem estar agora reverberando em mim? Porque quando a gente fala de genética, a genética ela não é só física. A genética ela é de bloqueios emocionais, de sentimentos, de emoções, tudo aquilo que os nossos antepassados viveram na história, nós carregamos no nosso DNA. A epigenética está aí hoje para exatamente nos auxiliar nessa questão, né? Que antigamente não se sabia como trocar, como revivenciar ou ressignificar essas dores. Hoje é possível ressignificar todas as dores emocionais. E é exatamente por isso que eu estou trazendo essa questão da criança ferida. O quanto é importante nós curarmos essa criança para que a gente realmente seja hoje um adulto mais seguro, mais autoconfiante, mais empoderado, né? Olhando mais para dentro de si, se conhecendo sem medo de ser julgado, sem medo de ser criticado, que é exatamente todas essas questões que eu trago aqui com essa questão da rejeição, né? E aí entra aquilo que eu também já falei, o medo de não dar conta, a falta de confiança em si, que gera a falta de confiança em como eu vou cuidar desse outro ser. Será que realmente eu estou preparada? Apesar de saber, apesar de querer? Então, essas questões, elas são normais numa gestação, mas muitas das vezes a gente não se dá conta disso. E trazemos muitos desses traumas inconscientemente para agora. Outra questão é, os genitores já vêm com essa questão de rejeição. Então, se eu for pensar na minha vida, como eu dei de exemplo, eu sofri rejeição da minha mãe. Será que ela também não sofreu rejeição da mãe dela? Aí, por consequência, eu rejeitei, entre aspas, a minha filha, mas eu já quebrei isso, eu já ressignifiquei isso. Se existe algum trauma ainda com ela, aí ela precisa resolver, porque tudo que eu pude fazer, ressignifiquei a gestação inteira, que é possível isso, é uma delícia fazer isso, é delicioso refazer o parto, refazer a gestação, né? Isso é muito possível hoje, revivenciar toda a gestação e nascer novamente com outros paradigmas. Com paradigmas de amor, de alegria, de felicidade, de acolhimento. É uma delícia fazer isso. Mas existe essa questão. E quando a gente fala da nossa carga genética e da nossa carga histórica que está no nosso DNA, a rejeição faz parte aí da vida humana, né? Só pegar a história que nós vamos ver que a rejeição ela está presente em todos os momentos. E uma das coisas assim, quando a gente fala do homem, né, do pai, o pai, quando ele sabe que será um filho, como eles dizem, macho, e aí o filho, por algum motivo, né, por questões aí ou genéticas ou questões específicas de cada ser que está se desenvolvendo, ele é homossexual.
Você imagina o quanto de rejeição esse menino traz do pai. Porque o pai já falava durante a gestação: esse vai ser cabra macho, esse vai ser homem, porreta, né? E aí essa criança vai ouvindo já com a consciência, né, no inconsciente dela, sabendo que ela não vai ser menino, que ela não vai ser homem, que ele será um homossexual. Imagina o quanto de dor essa criança já traz para o seu desenvolvimento. Então, e a mesma coisa as meninas, né? A mãe deixar muitas das vezes isso claro: eu tenho uma filha, né? Mulher que vai gerar outros filhos, e muitas das vezes essa mulher, essa criança, essa menina, ela é homossexual. Então, quanto ela já traz ali de dores do desenvolvimento embrionário. Então, são questões para a gente estar refletindo, né? O quanto de dores, o quanto de traumas nós temos hoje, e a gente não se dá conta disso. Então, como é que essa rejeição desse bebê, ele chega, como que ele se apresenta hoje na nossa vida adulta? Como que ela vai chegar na nossa vida hoje, agora? E eu tenho certeza que assim, se você parar para refletir sobre a sua vida, você vai encontrar vários momentos onde você vai diagnosticar aqui a sua rejeição. E eu tenho certeza que você consegue identificar isso, porque às vezes é muito mais fácil identificar no outro do que na gente mesmo, né? Porque nós temos essas questões. Eu olho sempre para fora e nunca para dentro. Então, começar a olhar para si é importante, exatamente para que a gente possa aí nos melhorarmos. Mas você vai identificar o que eu vou colocar aqui em outras pessoas ao seu redor. E você vai começar a entender o porquê muitas vezes a pessoa tem as atitudes que ela tem hoje. Que muitas das vezes ela não faz a menor ideia de o porquê que ela vive daquela forma. E é exatamente aí onde nós podemos ajudar as pessoas. E é exatamente por isso que eu estou trazendo essas questões, para que a gente possa buscar na nossa criança esses empoderamentos, né? Buscar a dor para a gente se empoderar. O quanto isso é importante. Então, na criança, a criança traz isso, traz essa rejeição na fuga, como fuga da própria vida. Então, ela já vem na sua infância, em diversos momentos da sua infância, trazendo essa fuga. É a fuga do mundo real. Ela começa a criar o seu. Então, em que momentos essa criança, ela está se colocando, ela está colocando essa rejeição para fora? E muitas das vezes a gente não se dá conta disso. A criança que tem o hábito, né, de ser uma criança muito comportada, muito sossegada, aquela criança que vive no mundo que ela criou, no mundo das fantasias dela, do castelo dela. É aquela criança que a gente fala: nossa, ela é tão boazinha. Essa criança nunca dá trabalho. Ela tá sempre ali, brincando com os brinquedinhos dela. Não é uma criança que corre, que pula, né? Será que realmente essa criança que está lá o tempo inteiro, sozinha, no mundo dela, é uma criança que verdadeiramente é feliz? Ou é uma criança que está trazendo essa rejeição aflorada já no seu sistema e a gente não se dá conta disso? E eu sempre trago,
né, nas minhas lives, a questão da escola, porque eu trabalhei 30 anos, mais de 30 anos dentro de escola, em diversas profissões diferentes, e na escola a gente tem muito hábito de cobrar muitas crianças pequenas e adolescentes, né, porque elas vêm do jardim, do maternal, jardim, Funde 1, Funde 2, aí vai para o ensino médio, e ela vem com esse estigma, né? Não é que ela vai mudando, é cada vez piorando mais. E esse estigma de ser uma criança encolhida, uma criança que vive dentro do próprio mundo, e muitas das vezes a gente cobra essa criança de que ela tem que sair daquele mundo para se expor. E para uma criança que vive esse tipo de rejeição, para ela é algo muito complicado de sair daquilo sozinha. Ela precisa de ajuda. Ela nem sabe que ela está ali naquela situação, expondo a rejeição que ela sofreu na primeira infância dela. Não é nem primeira, né? No desenvolvimento embrionário dela, no primeiro ano de vida dela. Então, a criança vem trazendo isso, né, esse mundinho dela, e elas não sabem disso. E, às vezes, muitas das vezes, nós forçamos essas questões. Então, algo para a gente refletir. O que eu posso dar de melhor para essas crianças, de oportunidade para essas crianças, de estar trazendo ela e ajudando ela, dando suporte para ela se colocar, né, levando autoconfiança, possibilitando que a criança se sinta confiante, segura de que ela vai poder se expor sem qualquer tipo de prejuízo, porque ela já se expôs muito, né? Ela já sofreu muito nesse percurso dela. Isso, lógico, que tem graus, né? Rejeição, ela tem graus aí, do mais leve ao mais profundo. Isso porque eu nem estou falando de crianças que até a mãe, muitas das vezes, tentou aborto, né? Então, imagina o trauma que essas crianças trazem, e muitas das vezes a mãe nem fala sobre isso com os filhos. Ela fez, às vezes por necessidade, às vezes por falta mesmo de sustentação emocional, de equilíbrio emocional naquele momento da vida dela. Não conseguiu fazer o aborto, a criança veio ao mundo. Imaginem em que situação essa criança está chegando. E muitas das vezes ninguém sabe disso, somente a mãe, né? Então, isso não é para julgarmos ninguém. Aqui não é julgamento de nada, pelo contrário, é ajudar a buscar essas dores para a gente ressignificar isso. Cada um dentro do seu quadradinho, dentro do seu sistema, e indo buscar as suas dores. Porque quando a gente começa a se permitir nessa mudança, é a partir daí que a gente começa a se libertar. E essa liberdade, ela é incrível, porque nós deixamos de nos preocupar com o que o mundo pensa, com o que o mundo acha ao nosso respeito, e a gente começa a viver a nossa própria essência, né? O buscar dentro de si. E isso que eu trago, isso é cura. Isso é cura física, isso é cura emocional, que eu vou falar aqui sobre algumas doenças que a rejeição nos traz. A solidão. São pessoas muito solitárias. Elas não acreditam no direito dela de existir, de pertencer ao mundo, de estar presente aqui no mundo. Então são crianças muito introspectivas, adultos muito introspectivos, que se ele tiver que expor no seu trabalho, se expor no seu trabalho,
em reuniões, ou para colegas, são pessoas que elas não conseguem fazer isso. Elas têm bloqueios fortíssimos que ela não consegue se exteriorizar, né? Então, são as crianças que trazem aí, que constroem o seu próprio castelo, então o seu próprio mundinho. É o que eu falei, as suas brincadeiras, é aquela criança que está sempre ali, sozinha, sem muita interação, muitas das vezes sem interação nenhuma com os colegas, nem com a família. E uma das coisas que nós vamos perceber muito daqui para frente, tá? É algo que a gente tem que tomar, começar a olhar, é a questão do celular. O quanto o celular ele está destruindo as crianças. As crianças estão num processo de destruição que logo nos próximos anos a sociedade vai começar a entender o mal que está se fazendo a essas crianças, né? Então, olhar para essa questão agora, quem pode, os pais que estão vendo aí as suas crianças, olhar para essas questões e já ver como ajudá-las e como se ajudar. Porque não adianta a gente só ajudar eles e não se olhar e não ver como a gente pode se melhorar, porque a gente só vai conseguir ajudar o outro quando a gente consegue se melhorar, quando nós estamos bem conosco, que é aquilo que eu falo, quando eu me amo, eu consigo amar o outro, quando eu me acolho, eu consigo acolher o outro, quando eu me gosto, eu consigo gostar do outro. E é exatamente isso. Aquela história do avião, né? A aeromoça sempre diz: primeiro você. Então, qualquer turbulência que houver, qualquer coisa que acontecer, vai cair as máscaras. Quando cair, primeira coisa é colocar em você, porque você estando salvo, você pode ajudar os seus próximos. E é exatamente isso na nossa vida, né? Eu estando bem, eu consigo ajudar as pessoas ao meu redor. Por quê? Porque quanto mais eu curo essas feridas emocionais, mais a minha energia se expande, mais a minha frequência energética aumenta. E quanto mais a minha frequência energética aumenta, se amplia, mais ela vai chegar nas pessoas que estão ao meu lado. Então, imagina a frequência energética dessa criança que vive nessa fuga dela mesma. Ela não sabe quem ela é, ela tem medo de ser quem ela é. Então, é uma criança introspectiva, cabisbaixa, medo de aparecer, medo de ser vista, uma criança sem luz, uma criança apagada. E olha que nós temos várias. E eu vejo que cada vez isso está aumentando com a tecnologia chegando às nossas mãos, porque não estamos sabendo lidar com todas essas questões. Tecnologia é fundamental hoje na nossa vida. Sim, tanto que estamos aqui. Mas é necessário olhar o quanto essa tecnologia ela está sendo presente na minha vida e na vida dessas crianças hoje, né? E o quanto toda essa questão da rejeição está presente na minha vida, na minha criança, para que eu possa curar a minha criança, porque nós temos que cuidar da nossa criança. E se nós não cuidamos da nossa criança, como é que nós seremos enquanto adultos? Como é que essa rejeição chega na nossa fase adulta, com essa criança rejeitada, ferida, magoada, triste? Então, no adulto, ela chega também como fuga, como medo de aparecer, medo de ser visto, medo de estar
junto a outras pessoas. Aí já passa, olha, já passou para medo. Antes a criança estava encolhida, o adulto já tem medo, ele já trouxe aquilo muito mais concentrado, já virou medo. E se vocês não sabem, mas medo mata. Medo mata mais do que qualquer doença que a gente tem aqui no nosso dia a dia. Medo mata com muita rapidez as pessoas. Então, quando se tem medo de aparecer, de se expor, de se colocar, medo, né? Esse medo de aparecer, medo de ser visto, tá o quê? Ligado ao medo do julgamento, da crítica. Porque se eu me expor, se eu aparecer, e eu tive que curar muitas dessas questões, porque eu tinha esses desafios, sim. Esse medo do julgamento, nós somos muito julgados, né? A sociedade nos julga por tudo. Por tudo. Se é bom porque é bom, se é ruim porque é ruim, o julgamento ele vai existir sempre. Se tá com batom, porque tá com batom, se tá mal arrumado, porque tá mal arrumado. Então, assim, se fala direitinho, porque fala direitinho, se é descontraído, porque é descontraído, tudo existe julgamento. Muitas das vezes, ao invés de olhar para aquilo que está sendo colocado, fica olhando como a pessoa está se comportando. Eu vejo muito, recebo muito essas questões assim, né? Mas se você tá com medo, com receio de aparecer, precisa no trabalho apresentar uma atividade, fazer uma reunião, fazer parte, colocar a sua opinião sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos ou aquilo que você pensa e você está com medo, está receoso das críticas, se o que você vai falar está certo, está errado, se você vai se colocar corretamente ou mais ou menos, se você tem medo de uma entrevista de emprego, porque você vai ter que se colocar todos os seus desafios, olha para essa questão da rejeição. Com certeza tem questões para você resolver. Não consigo chegar até ao desenvolvimento embrionário. Ok, chega até onde conseguir, porque você já vai limpando, já vai te dando ânimo de você seguir, dar o próximo passo. Para chegar na vida intrauterina, chegar na vida de bebê, a gente precisa de ajuda. Dificilmente uma pessoa sozinha consiga chegar nessa situação. Precisa de ajuda. E ok, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Faça até onde consegue. Você já vai perceber uma expansão no seu próprio sistema. O perfeccionismo para fugir das críticas. Então, o adulto para fugir das críticas são pessoas perfeccionistas, aquelas pessoas que precisam estar com tudo perfeito. Se ela não tiver com tudo perfeito, ela não vai entregar o trabalho dela. Ela não vai finalizar aquilo. Por quê? Porque se faltar uma vírgula, ela tem medo de ser criticada. Ela tem medo de ser julgada. Então, as pessoas que são perfeccionistas, olhem um pouquinho para dentro. Todo mundo tem um quê de perfeccionismo. Isso faz parte da nossa vida. Porém, o perfeccionismo muito aguçado busca essa questão. Porque tudo que é muito foge do equilíbrio. E tudo que foge do equilíbrio tem algo ali para se olhar. Está sempre em busca de segurança, de se sentir seguro. Então, qualquer sentimento, qualquer atividade que vai fazer que não lhe dá total segurança, cai no medo, na incerteza. Quando cai no medo, na incerteza, ela vai o quê? Se retrair. E essa retração é exatamente essa questão da rejeição.
Então, se eu não estou 100% seguro de que essa live vai dar certo, eu nem começo. Eu contei na semana passada que na semana retrasada eu estava com tudo pronto e nada deu certo. Imagina, se eu fosse uma pessoa que só buscasse segurança em tudo, eu não estaria aqui agora. Por quê? Porque pode ser que novamente caia tudo. Tudo depende de mim? Não. Depende de internet, depende de energia elétrica. Então, se a pessoa só vem para fazer o seu trabalho com total segurança, só vai fazer um passeio com total segurança, só vai fazer uma atividade com total segurança, tem algo para olhar. A rejeição está aí presente, né? Tanto homens quanto mulheres. Introspectivo, inconscientemente, são adultos que vivem dentro do seu casulo para se sentir seguro. Então, da mesma forma que a criança já veio se desenvolvendo assim, passou pela adolescência, chegou na fase adulta e continua. Só que quanto mais a gente continua nesse processo, mais o adulto vai ficando encrunhado. Mais difícil vai ser dele sair dessa situação se não começar a olhar para essas questões. Mais introspectivo será e mais enclausurado será, e provavelmente aí já vai chegar com doenças físicas, né? Não tem como a gente sair. Como eu digo, o corpo fala. Quando o corpo está falando, o corpo físico está falando com qualquer tipo de doença, pode buscar porque tem algo emocional por trás. Isso comprovado cientificamente, nem sou eu mais que falo isso, eu só estou transpondo. É um adulto que se desvaloriza muito, tem medo, inclusive, de apresentar muitas das vezes um projeto no trabalho, na escola, na faculdade, e já ser desvalorizado, não ser reconhecido por aquilo que ele faz. Então, essa desvalorização, ela vem o quê? Desde lá de trás, se não foi cuidada. Então, se agora já tem alguns vestígios disso, vamos olhar, vamos buscar e já ressignificar essas questões. O quanto conseguir? Não consegui tudo? Tá tudo certo. Vamos ir mudando aos poucos, nos melhorando aos poucos. Eu falo que é todo dia um pouquinho. Todo dia eu senti tal situação, tal questão me incomodou, olho para aquilo, ressignifico aquilo e vejo onde aquela sensação, aquele sentimento me levou. Quando o adulto se sente insignificante, inútil, imprestável, derrotado, e muitas das vezes se sente derrotado antes mesmo de começar o projeto. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho esse conhecimento. Então, ela já começa na negatividade, já trazendo as dores da rejeição, lá daquela criança ferida, né? Por isso é importante a gente resgatar a nossa criança. Como eu disse, trazemos a rejeição. Eu digo que 100%, todo mundo tem um quê de rejeição no sistema. Todos. Expliquei ali no começo da live, olha, reflita sobre isso. Porque quanto mais a gente olhar, mais felizes estaremos daqui para frente. E tudo que eu melhoro hoje vai refletir no amanhã. Eu terei um amanhã muito melhor. E essa rejeição, ela continua dos 125 Hz para baixo. Então, nunca essas questões da rejeição, as pessoas só vão conseguir melhorar a sua frequência energética, melhorar todo o seu âmbito de expansão, de qualidade de vida, quando ela começar a olhar para todas essas dores, esses traumas, essas feridas da rejeição. Então, olhar para a sua infância, olhar para a sua mãe, a relação com a sua mãe,
as meninas e a relação com o pai e os meninos. Olha para essa relação. Quais são as dores que você sente nessa relação? Quais são as feridas que te traz essa relação? Quais são as inseguranças que essa relação te traz? Quais as incertezas que essa relação te traz? Quais as angústias que essa relação te traz? Quais são as raivas que essa relação te traz? Quais são as mágoas que essa relação te traz? Quais são os desapontamentos que essa relação te traz? Quais são os medos que essa relação te traz? Quais são as insatisfações? Qual é o ódio que você tem desse relacionamento? As meninas com as mães, os meninos com os pais. O quão arrogante muitas vezes você pode ser diante da sua mãe, as meninas, diante do seu pai, os meninos. O quão apático ou apática você pode ser, se sentir, se ver. O quanto você está se punindo olhando para esse relacionamento. Ou o quanto você está se sentindo diminuído nesse relacionamento. O quanto você se sente desapontado, desapontada. É para isso que você tem que olhar. E quando você olha para essas questões, você consegue aí buscar e ressignificar todas as suas essas questões da rejeição. É empoderador isso, porque a cada sentimento desse negativo eu consigo buscar a minha infância e ressignificar essas dores na minha infância. E quanto mais eu vou, mais eu consigo me melhorar. É incrível isso. É olhar sem medo de ser feliz, sem medo de eu falar assim, nossa, sim, isso faz parte das minhas questões. E eu vou olhar isso de coração aberto, me permitindo, me dando o direito de começar a cuidar de mim. E essa rejeição, ela pode trazer diversos transtornos físicos, desde a criança até o adulto hoje. Podem ser doenças crônicas, como podem ser doenças de fatos e situações. Por exemplo, diarreia, rejeitando os nutrientes da vida. Quais são os nutrientes da vida? Amor, alegria, felicidade. Então, quando você rejeita esses nutrientes, quando você se alimenta dos nutrientes, do alimento mesmo, não é a mãe que nos traz o alimento, que nos traz a nutrição, olhar para essa nutrição. É uma das questões para as pessoas que que tem essa rejeição muito aflorada. Ela pode ter sérios distúrbios alimentares, que faz parte isso da vida delas, né? Rejeição profunda. Então ela está aflorando essa rejeição. Ela está não se permitindo ser amada, não se permitindo ser cuidada, ela está rejeitando os nutrientes da vida. Então, em situações ou perto de pessoas que podem desencadear, podem dar o start da rejeição que ela sofreu. Arritmia cardíaca, coração
acelera, bate forte, quer sair pela boca, situações desafiadoras da vida. Será que eu dou conta disso? Será que realmente eu consigo? Então, essa rejeição, ela se aflora nessas situações. Por isso que é fácil identificar e a gente consegue buscar essas questões e ressignificar essas questões. Rejeição de si mesmo é o não conseguir o auto-perdão. Como é que eu posso odiar a minha mãe? Como é que eu posso odiar o meu pai? Se ele é meu pai, se ela é minha mãe. Então é uma autocobrança, é uma rejeição de si mesmo porque não consegue se perdoar, porque odiou na infância, em várias fases da vida, a mãe ou o pai. E tá tudo bem, tá tudo certo. É só olhar para essa questão. Não sei como fazer isso, peça ajuda. Busque ajuda. Problemas respiratórios. Está ligado total a medo e a pânico. Vômito. Isso ou você me enoja, me dá nojo. É incrível como a vida vai trazendo muitas vezes essas questões para que a gente possa olhar para dentro e nós não nos damos conta disso. Alergias. Bom, nós temos o sistema, né, que é o tecido epitelial, que é a pele, que é o maior órgão que nós temos no corpo humano. E as alergias estão ligadas total à rejeição de alguém ou de alguma coisa. Então, se você tem qualquer tipo de processo alérgico, busque isso dentro de você. Isso está ligado a algum tipo de rejeição. Busque isso. Não tem como a gente fugir dessas questões físicas. Quando chegou no físico, é porque passou pelo emocional antes. Coma é um caso extremo de fuga. Pessoas que entram em coma são pessoas que estão no processo de fuga muito profundo. Desmaios. São pessoas que estão também no processo de fuga de algo ou de alguém. Viu alguma coisa, alguma situação ou uma pessoa e houve aí o desmaio, é um processo de fuga. Buscar essa situação. Depressão, quando a gente fala nessa palavra, né, depressão, é um leque de situações, mas a depressão entra aqui também, que é um ódio profundo pelo pai ou pela mãe. Então, olhar para tudo isso, né? A depressão, a gente tem várias vertentes aí, várias questões para a gente estar buscando, mas olhe para isso com carinho, com cuidado, com alto amor. E a psicose. A psicose na fase adulta, ela iniciou-se na fase jovem da adolescência, onde o adolescente busca viver uma outra personalidade, a criança busca viver uma outra personalidade. E ela acaba trazendo isso para a fase adulta. Então ela não vai viver quem ela é, ela vai viver um personagem. E aí entra o distúrbio emocional, né? E tudo isso é muito profundo, tudo isso é o se permitir a olhar para si, e se olhar ainda profundamente é complicado, se permita identificar quais são os pontos da sua vida que você acha que você pode ou que você tem condições sozinho, queira fazer sozinho, em buscar isso na sua infância, porque tudo está lá, né? E cuidar dessa criança ferida é deixar essa criança hoje, na fase adulta, mais feliz, mais leve, mais divertida. É poder ter uma fase adulta sem grandes medos,
sem deixar com que os outros comandem a nossa vida. As pessoas não têm o direito de comandar a nossa vida, a não ser nós mesmos. Então vamos olhar para isso, vamos ressignificar isso e nos permitir ter uma vida melhor, uma vida de melhor qualidade. E se você identifica isso nas pessoas ao seu redor, procure ajudá-las, a orientá-las, a enviar esse vídeo para elas, porque às vezes a gente quer que essa pessoa faça algum tipo de tratamento e ela não vai fazer, porque ela não está pronta, ela acha que está tudo certo com ela. Só que ouvindo tudo isso de alguém de fora, fica muito mais fácil da pessoa começar o seu processo. E eu vou dizer que cada um tem o seu momento, tem a sua hora de mudança. Não é porque eu estou aqui que você vai mudar agora. Mas você pode perfeitamente começar a se perceber e ver onde você pode dar o próximo passo. Não deixa para amanhã, não deixa as coisas se acumularem ainda mais. Comece esse processo. Começa pelo mais leve. Comece aprendendo a se perdoar, aprendendo a se olhar, a se colocar em primeiro lugar. É aquilo que eu falo. Qual que é a pessoa que você pensa assim que você acorda? Qual que é a pessoa que você agradece pela existência assim que você acorda? Se não for você, você precisa começar a se rever. É aí. Você é a pessoa mais importante para você. Então eu agradeço pela minha vida primeiro e depois por todos que estão ao meu redor. Eu agradeço pela minha existência. Eu agradeço por cada dia abrir o olho e ser uma pessoa melhor para mim e para o outro e para você que está aqui. E eu sou muito feliz, muito grata de estar aqui. E eu quero fazer uma meditação rápida, como não pode falhar, né? Nas minhas lives, uma meditação fazendo uma limpeza aí, na qual você esteja pronto. É aquilo, cada um está no seu momento. Você está pronto para chegar até onde? Então vamos fazer isso. Vamos olhar para o que você está pronto agora e limpar um pouco mais dessas questões para começar a ser um adulto com mais leveza, com mais alegria, felicidade, tranquilidade, harmonia, paz, sem ficar preocupado com o que estão pensando, falando, porque vão sempre falar da gente, né? Falar é fácil. Vamos colocar a mão na massa e a mão no nosso coração. Tudo começa, a limpeza começa no nosso coração. E é para onde eu quero levar você agora. Ok? Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos e se conectar com a sua respiração, realizando respirações profundas, inspirando profundamente e se conectando com o seu coração e expirando lentamente. E a cada inspiração você vai se conectando ainda mais ao seu coração, vai expandindo o seu coração, vai percebendo o seu coração. E eu quero que você se conecte a ele agora e veja-se criança, na idade, do jeito que ela aparecer para você, não importa. A forma na qual ela aparecer para você agora e a idade que ela aparecer, na situação que ela aparecer, é o que você vai olhar. Somente se permita, somente veja essa criança, sinta essa criança e peça a ela que você possa pegar na sua mão
sentir a sua mãozinha e olhe dentro dos olhos dela, no fundo dos olhos dela, e sinta as dores dessa criança. E eu vou dizer algumas dores, e tudo aquilo que fizer sentido para você, permita-se que seja retirado do seu coração, enviado para a luz, para que a gente possa ressignificar essas dores. Você me permite que seja retirado toda a decepção, repulsa, apatia, angústia, mágoa, punição, súplica, desapontamento, negatividade, ansiedade, insegurança, vitimismo, medos, pânico, sensações de pânico, medos do julgamento, medo da crítica, medo da exposição, medo de se expor, medo de aparecer, medo de ser visto, insatisfação, vícios, todo e qualquer tipo de vício, desconexão consigo mesmo, raiva, ódio, tristeza, desânimo, falta de amor próprio, de autoamor, de autocuidado, a sensação e o sentimento de se sentir pequeno, diminuído. Imagine todas essas dores, todas essas feridas sendo retirados do seu corpo físico, como se estivesse saindo do seu coração, do seu lado esquerdo. Permita que tudo isso seja retirado e que no topo da sua cabeça entre uma energia cor-de-rosa de amor, de puro amor incondicional, preenchendo o seu coração de alegria, de felicidade, de autocura, de autocuidado, de autovalor, autorrespeito. Sinta essa energia descendo, expandindo no seu coração, deixando o seu coração mais leve, mais empoderado, mais visto. Sinta-se, perceba e olhe para sua criança agora, sorrindo para você. Traga ela nos seus braços, no seu colo e acolha ela. Acolha com todo esse amor que você acabou de receber, com esse amor incondicional. E permita-se pegar essa criança com as suas duas mãos e trazer para o seu coração, acolhendo ela no seu coração. Essa criança, e faça isso fisiologicamente, traga as suas mãos até o coração, acolha essa criança, veja ela entrando no seu coração feliz, mais leve. O que foi possível ser feito agora? Sem autocobrança. Se você sentir, refaça essa meditação quantas vezes você se perceber que é legal, é gostoso, é leve. Refaça. E inspire profundamente, acolhendo essa criança, se sentindo mais leve, se permitindo a leveza, se permitindo esse autocuidado, esse autoamor.
veja dando o seu próximo passo. Qual o próximo passo que você precisa dar na sua vida hoje, enquanto adulto? E se veja fazendo isso. Somente permita-se. Se sinta merecedor. E é isso. Quando sentir no seu coração, quando sentir aí, no seu corpo, na sua alma, abra seus olhos. E se deixa ser feliz. E não esqueça, envie essa live, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas. Caso você está chegando agora, assista desde o começo, porque é transformadora. Muita gratidão. Gratidão a você do Instagram, gratidão a você do YouTube. Infinitamente grata por poder transmitir. E caso você queira falar comigo no privado, é só me chamar. Um grande beijo no seu coração. Uma boa noite.